Fazer o replante hoje, gente, dessa bonita aqui, ó. As florzinhas dela já tá caindo, tá vendo? Então, eu vou usar esse vasinho aqui, que já foi de uma Cattleya, que eu ganhei de uma senhora, só que a planta com o tempo morreu. E ele é bem drenado, o fundo dele, ó. E ele é fundo. Eu tenho outros aqui. Vou pegar aqui pra vocês verem. Esse daqui é um pouquinho menor, tá vendo? Um pouquinho menor do que aquele lá. E também tenho esses quadrados aqui, ó. Tem esse menor e tem esse maior. Só que eu gosto muito desse aqui, gente. Ele é fundo, tá vendo? Aqui em cima ele é bem largo e ele é mais fundo. Então eu vou estar usando ele. Acho melhor. Futuramente, se eu ver que ela não tá se adaptando naquele vaso, aí eu vou e troco de vaso. Mas eu vou usar aquele mesmo. E eu tenho um pouquinho de argila aqui. Vou colocar a argila aqui no fundo para segurar o substrato que eu vou usar. Tenho também musgo. Eu tenho esse restinho aqui de caco de telha, ó. Que já foi de uma outra orquídea minha. Não foi usado, né? Só sobrou de uma orquídea que eu plantei. Caco de telha é muito bom para esse tipo de orquídea aqui, né? Para as Cattleya, ela gosta muito. Pedra brita também. E também pedi pro meu marido, quando viesse do trabalho, comprar para mim um saquinho de orquídea, ou de substrato para plantar orquídea. Só que o cara mandou esse aqui, ó, que é para Phalaenopsis. Mas dá no mesmo, gente, que ele é um substrato grosso também, sabe? E quando eu vou plantar esse tipo de orquídea aqui, Cattleya, eu gosto de um substrato assim bem grosso. Mas ele é ótimo, ó, tem carvão, tá vendo? Eu gosto muito de carvão nas orquídeas. Vou misturar aqui junto com o outro. Eu achei que ela era bem fininha, mas não, gente. Ele é um substrato bem drenado. Muito bom. Eu vou misturar aqui. Também vou colocar um pouquinho de musgo, para ele não ficar muito seco, sabe? Esse substrato, quando eu colocar água nela, ficar mais molhadinho, né? O substrato durar mais dia molhado. Depois, quando eu estiver colocando ela aqui dentro do vaso, aí eu solto mais ele vai ficar melhor. E vamos ver se eu consigo tirar essa bonitinha inteira, gente. Já tá soltando do vaso, mas eu prefiro fazer assim, ó. Dando uma apertadinha nele assim, para não quebrar nada de raiz. E olha que belezinha, saiu inteiro. Só quebrou uma pontinha aqui, ó. Mas nada que vá afetar a planta. E eu não vou mexer no substrato dela, na raiz dela não, porque
A raiz dela tá verdinha, gente, tá excelente, não tem raiz podre. Vou só soltar um pouquinho assim desse substrato, porque eu não sei com quanto tempo tá, né? Ela tá com esse substrato. Só tirar o excesso assim, ó. Então, um pouquinho como eu comprei ela no orquidário, eu não sei com quanto tempo ela tem de plantada nesse substrato, né? Agora eu vou colocar o que eu misturei aqui. Vou colocar um pouquinho de esfagno assim no meio, para dar um pouco de umidade nesse substrato dela. E aqui tá a frente da planta, ó. Vocês podem ver que ela já tá vindo um brotinho aqui. Então, tem que colocar ela pra cá, bem encostada aqui, ó. Nessa parte aqui, que é atrás, não vai sair mais broto, agora só aqui na frente. Então, eu vou estar colocando ela nessa posição aqui, ó. E vou preencher aqui os ladinhos. Eu não vou encher muito não, gente, porque a orquídea não gosta que fique com os bulbos até aqui, ó, de substrato, não. Aqui pra mim já tá ótimo. Eu vou só colocar um pouquinho aqui, onde eu não tinha colocado. E pronto. Já tá feito e o replante tá bonito aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo aqui e colocar o adubo dela, né? Já vou adubar ela, porque como já caiu a floração dela e eu já tô fazendo o replante, vou só pegar aqui o adubo e mostrar pra vocês. Vocês já sabem, né? Que é o bocacho. Só pegar a pazinha. Eu vou só dar uma apertadinha assim, ó. Devagarzinho, pra não machucar as raízes dela. Eu vou pegar aqui o esfagno, que eu já tinha molhado. Colocar assim, ó, uma camadinha. Eu gosto de fazer assim pra ele não descer direto. Porque como vocês podem ver, ó, se colocar aqui, ele vai embora na água. Então eu vou estar pondo uma pazinha dessa aqui. Quando é terra, gente, eu tô plantando uma planta de folhagem assim com terra, como o lírio da paz, por exemplo, eu já gosto de colocar direto na terra, né? Mas como é substrato, eu sempre coloco assim, em cima do esfagno molhado, ó. Vem aqui, coloca uma colherzinha. Como ela é uma orquídea que não é tão grande, então eu só usei essa pazinha aqui, ó. Se ela fosse uma orquídea de porte maior, eu poderia colocar uma colherzinha e meia ou talvez duas, dependendo do tamanho da planta. Agora eu venho aqui com o musgo, que já tá molhado, né? A outra camadinha. Coloco em cima só para segurar esse adubo aqui. E esse vasinho, gente, eu gosto dele porque ele já tem esse araminho aqui, ó. Meu marido já adaptou. Então eu venho, só coloco um outro arame aqui pra pendurar ela, né? E ficou assim. Ainda sobrou um pouquinho de substrato para a próxima orquídea que eu for plantar. E praticamente esse saquinho aqui inteiro. Eu gostei muito, tá, gente?
Orquimix, o nome do substrato é Orquimix, ó. Pra Phalaenopsis. Mas também dá pra usar na Cattleya, como vocês viram, né? Então é isso, sobrou bastante, eu já vou misturar tudo, deixar no mesmo saquinho. Ignore aí o barulho dos cachorros, porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Aqui eu vou misturar tudo, né? Que é próprio para orquídea. E vou guardar nesse mesmo saquinho aqui. Pro próximo replante, né? Que eu for fazer, já tá tudo junto. Depois eu vou pôr um barbante aqui, fechar. E eu vou dar uma organizada aqui na mesa e mostro pra vocês melhor. Pronto, gente, deu uma organizada aqui na mesa. Agora eu vou colocar a identificação dela, antes que eu perca, né? Vou colocar essa plaquinha aqui, ó. Aí, o nome dela. Vou colocar aqui. E vou pendurar na folha, pra mim não perder. E se eu deixo dentro do vaso, gente, acaba caindo. E eu perco essa identificação, né? E foi a senhora do orquidário que me deu a plaquinha dela. Então ficou assim, ó, o replante daquela Cattleya Chialim vermelha. E vocês viram aí. Agora eu vou plantar meu pezinho de alecrim, que ele tá aqui na lavanderia. E depois eu vou colocar água nela e pendurar ela. Eu vou pegar meu pé de alecrim aqui e o balde de terra. Eu vou plantar ele nesse vaso aqui, que já tá com terra, que foi de um pé de manjericão que morreu. Vou usar essa mesma terra aqui, que a terra é muito boa. E o vaso é bem maior, né, gente? Olha o tamanho do vaso. De onde ele tá plantado para esse aqui. Então, acho que aqui vai ser muito melhor. Eu não quero puxar ele direto, não, para não quebrar, que eu já tenho lutado tanto com esse pé de alecrim para ele não morrer. Deixa eu contar a história desse pé de alecrim para vocês. Tem um orquidário de uma colega nossa, né, que faz ginástica comigo e com a moça que vai comigo. Ela tem um orquidário e a gente foi lá um dia ver algumas plantas lá. O caminhão das plantas estava chegando e eles estavam... Chegando não, já tinha chegado lá e eles estavam descarregando as plantas e colocando no chão. Principalmente os pés de alecrim. Aí tinha uma mudinha desse tamanho aqui, ó. Um galinho assim, uma mudinha não, um galinho desse tamanho assim, no chão. Aí eu falei, será que pega? Ela falou, pega, pode levar. Gente, eu trouxe esse galinho e olha que bênção de Deus. Um galinho desse tamanho assim, ó. Não, acho que talvez até menor. Eu falei, será que pega? Ela falou, pega, pode levar. E olha que bênção. Pegou e agora eu vou fazer o replante desse bonito, né? Vou trocar ele de vaso, vou dar um cantinho maior para ele. Com certeza que ele vai se desenvolver melhor. Eu vou colocar ele na área lá na frente. Deixa eu puxar ele aqui com cuidado, gente. Tô com medo de quebrar. Acho que ele vai sair inteirinho. A raiz dele já tava bem funda. Olha o tamanho da raiz. Tá vendo? Não vou nem tirar a terra, não. Pra ele não sentir, né? Vou tirar um pouquinho da terra, sim, mas aqui do vaso. Depois eu acrescento mais terra se precisar.
também tem bastante terra. E eu também preciso pesquisar se ele é de sol pleno, gente, porque lá na frente pega muito sol. E aqui na lavanderia ele só pega o solzinho da manhã. Vocês podem ver que ele tá bem bonitinho, bem verdinho, né? Então eu vou colocar ele lá na frente, mas se eu perceber que ele não tá se desenvolvendo ou tá queimando as folhinhas, eu tiro ele de lá. Eu amo o alecrim, gente. É um cheiro maravilhoso. Não vou colocar muita terra não, se precisar. Conforme eu vou regando ele, aí eu coloco mais terra. Mas ficou lindo. Vou só lavar minhas mãos e mostrar pra vocês direitinho. Olha que lindo que ficou. Olha o tamanho do vaso, né, gente? Daquele para esse aqui. Olha a diferença. Aquilo ali era de uma orquídea. Então é isso. Hoje ficou assim os replantes. Tem mais replantes para fazer de duas plantas. A minha flor de cera e a minha jiboia, né? A jiboia variegata. Aí depois vai ser um próximo vídeo depois. Deixa eu arrumar um cantinho aqui, gente, já para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei ele no mesmo cantinho que ele tava. Aqui ele pega o sol da manhã. E como eu fiz o replante dele hoje, eu tô com medo que pode ele sentir. Vou deixar ele aqui junto do canteirinho, perto do canteirinho da cebolinha. Tem esses pés de morango também, que eu preciso fazer o replante dele, pôr ele num vaso maior. E é isso, meu povo. O replante de hoje foi esse. Eu gostei muito do resultado. Vou esperar essa espátula aqui secar para depois cortar ela. Porque a florzinha você viu, né? Caiu praticamente sozinho. E eu vou mostrar para vocês agora o desenvolvimento do meu lírio da paz ali naquele cantinho onde eu coloquei ele, gente. Olha que beleza. Fala pra mim se isso não é um luxo. Gente, ele é muito lindo. A florzinha dele ainda não abriu, mas vocês podem ver que já cresceu bastante o botão. E eu já decidi não tirar ele daqui. Eu percebi que ele gostou muito desse cantinho aqui, porque ele pega muita claridade aqui. Não bate o sol direto nele. Fica aqui, ó. Tá vendo o sol? Pega muita claridade aqui. Então eu vou deixar ele aqui. E o meu pé de sapatinho, gente. Olha que tudo. Começando a abrir os botãozinhos. Ainda tem bastante botão para abrir, ó. Tem mais aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui também. Aqui. Maravilhoso. Então, decidi não pôr ele dentro de casa mesmo porque ele é uma planta de porte grande e a minha sala é pequena. Conforme eu fosse abrir na porta da entrada, ia bater no vaso. Então eu vou deixar aquele da paz que tá lá no cantinho dele mesmo e esse vai ficar aqui. Porque ele é muito grande. Toda vez que eu fosse abrir a porta para entrar, ia bater no vaso. Então, vou deixar ele aqui. E lá também, gente, pega pouca claridade, né? Vocês podem ver que o outro lá tá bem escuro, as folhinhas dele, e não tá florando. E olha isso aqui, como tá aqui na área, pega bastante claridade. Tudo bem que tá vindo uma florzinha só, mas tá vindo. E o outro, nada de flor.
Então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!